Bom dia, tudo bem? Tov meod. Glória a Deus. O Haroldo reclamou que estava balançando. Até que tá bom. Estamos aqui, segundo domingo do ano, começando uma nova jornada. Para muitos é um momento de restauração, de reset, de estabelecer objetivos, de começar projetos. Para outros já são momentos de finalização. O ano já começou e coisas já terminaram, né? Eu estou vindo de um velório, então já sei de outros mais que passaram por isso aqui também. Então são 14 dias, mas já muita coisa aconteceu, que já está marcando 2024 em nossas vidas. E nós queremos que essas marcas sejam positivas, independente daquilo que acontece. Tem um grupinho de adolescentes aí que me perguntou se podia estudar Apocalipse. Falei, vamos. Então começamos a estudar Apocalipse. E aí, vai lá. Uma coisa que você vê lá no Apocalipse, no começo é bem claro, é o ambiente do céu. Porque eles falam muito sobre... João foi arrebatado, viu lá o céu, os seres viventes, os anciãos, os tronos, a Jerusalém celestial, e todo aquele ambiente era ambiente muito barulhento. E o que diz lá justamente é isso, que ele ouvia vozes, trovões, sonido, som de buzina, e todos clamando e cantando e adorando, e 24 horas dia e noite declarando santo, 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 o único que é digno. E aí tem várias músicas que a gente canta que são baseadas nesses textos de Apocalipse. Ao único que é digno de receber toda a honra, glória, adoração, poder, ao Deus eterno. É um ambiente de adoração, de louvor ininterrupto. E aí você fica pensando, 24 horas de adoração. Não é porque tem 24 horas de gratidão. Não é porque tem 24 horas que as coisas vão bem. Não é porque tem sempre um motivo de alegria. O louvor independe da circunstância, o louvor independe da situação, o louvor independe da notícia. E há más notícias, há boas notícias. Mas sempre há esperança. Então estamos aqui na segunda semana do ano, no segundo culto. É um privilégio e é uma esperança, é uma expectativa. E essa expectativa nasceu em você no dia em que você entendeu coisas espirituais. Porque o homem natural, ele é como um animal. Ele vai sentir fome, vai sentir medo, vai sentir prazer, de acordo com os ciclos da vida. Mas não há uma expectativa. Começou em 2024 e o seu cachorro não fez planos para o ano novo. Ele não está lá pensando, esse ano eu vou dar uma emagrecida, estou comendo muito, menos ração, mais exercício. Ele não está pensando isso. O gato do vizinho que insiste em ficar na minha poltrona da garagem, não está pensando, acho que eu vou dar uma maneirada, esse cara não está gostando, vou mudar. Esse ano eu prometo que eu não vou invadir a casa dos outros. Ele vai continuar fazendo o que ele faz. Ele vai continuar seguindo o seu instinto natural. Ele vai continuar vivendo cada momento, cada dia, como se fosse o último. Não há expectativa. E para aqueles que são animais, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Para aqueles que transcendem, para aqueles que entendem o espiritual, para aqueles que têm uma noção de eternidade, você começa a entender que a eternidade é feita de pedaços de finitude, que você é eterno porque você passa um legado, e que aquilo que fica continua aquilo que você fez. E por isso é importante a família, por isso é importante os filhos, por isso é importante a sequência, a herança, o legado, porque é isso que nos torna imortais. Não a nossa capacidade de viver sem morrer, mas a nossa capacidade de transmitir vida. Isso começou um dia em que você entendeu e recebeu Jesus.
Eu estava conversando com uma pessoa lá no velório, né, sobre... Ela é a nossa igreja, né? Então, quem faleceu hoje foi um diácono da Vila Mariana. Então, tinha lá o pessoal da vila ali, e falando, estou atendendo tanta gente no consultório aqui, está aumentando tanto o número de divórcios, separações, angústias, problemas, crises, lutas. As pessoas não se dão mais o direito de esperar. Todos querem ser felizes, todos querem abandonar o problema, e se o problema é a sua esposa, se o problema é o seu marido, querem abandonar também. E deve ter gente pensando, ano novo, vida nova, esse ano eu termino com o meu casamento e vou ser feliz. Sempre que alguém fala isso, eu fico lembrando, uma vez eu pensei essa bobagem, né? Uma mulher chega para o pastor da igreja, fala, pastor, ore pelo meu casamento, meu marido, ele não é cristão, ore, está numa crise. Ontem ele chegou para mim e falou, glória a Deus. E aí ele falou, mas puxa vida, se ele falou glória a Deus, você está reclamando do quê? Eu falei, não, é que eu me chamo Glória. Então as pessoas estão dando a Deus umas às outras, em nome de uma expectativa de felicidade, porque você sabe os defeitos que o outro tem e imagina as qualidades que o vizinho não possui, como se a troca fosse justa. E mesmo que fosse justa, você não pesa o peso da sua palavra, a importância do seu voto, a autoridade do que você se comprometeu com Deus. Isso hoje não vale muito. Então, eu quero celebrar também esse ano de 2024 os momentos em que pessoas vão entender isso. E vão também, em nome de Jesus, o mais cedo possível, não errar. Porque você aí pode estar já pensando, o pastor aqui me enquadrou demais, perdi minha chance agora. E agora, meu Deus? Agora a esperança. Não há a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você pisou na bola. Porque todo pecado tem consequência. Mas é verdade que todo pecado tem perdão. Então Deus perdoa todas as coisas. E Deus transforma toda maldição em bênção. E Deus tem sempre um novo propósito para cada um de nós. E pode ser que você não tenha mais a condição de ser 100%. Eu dou sempre esse exemplo. Um viciado em crack que se converte, ele vai para o céu. E provavelmente ele vai ser um melhor evangelista do que outros que não são nem viciados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas com certeza, ele não vai ser um prêmio Nobel de física. Essa ficou para trás. Alguma coisa você perdeu quando você peca e erra. O seu 100%, o seu teto, ele dá uma diminuída. Então, quanto mais cedo um jovem nosso aprende, quanto mais cedo a gente não erra, melhores somos para Deus, mais produtivos somos para o céu, mais glória vamos dar em nossas vidas. Errais por não conhecer as Escrituras. Por que eu estou falando isso? A nossa igreja, com 44 anos, ela teve alguns momentos de plano de Deus muito fortes. Coisas que Deus nos deu, e nós não necessariamente mantivemos. Algumas delas, né? Eu sempre que venho domingo aqui, eu passo lá no cultinho para dar uma olhadinha na criançada lá. Porque nós começamos essa igreja com a ideia de fazer a igreja das crianças. O nome ia ser Igreja das Crianças, não ia ter nome nenhum. Quando o grupinho de jovens de 18, 19, 20 anos se juntaram, todos os tios do cultinho, Igreja das Crianças. Semana passada houve uma reunião das pessoas antes da nossa igreja existir, da igreja que a gente frequentava antes, juntou o povo lá. Então, gente de 40, 50 anos atrás. E eu era o professor do 4 a 6. Hoje está lá o neto do Edu lá no 4 a 6. Eu era professor daquela garotadinha, que tinha obviamente de 4 a 6. E eu tinha 16.
E aí então agora eu encontrei com os meus aluninhos, que já são vovós. Falei, meu Deus do céu, né? Eu não sou avô, eles já são. Uma coisa muito errada aqui. Esses 10 anos de diferença fazia uma brutal diferença ali. Hoje, o cara tem 53 anos de idade, 54 anos de idade, já está vovô aí, eu estou aqui esperando no Senhor. Então, encontra esse povo e vê os resultados. Os que perseveraram, os que não perseveraram, os que deram muito certo, os que deram muito errado, os que já estão no 3º, 4º casamento, os que estão firmes. E você vê a história de décadas, de gerações. Daquele grupo saiu um pedaço que formou a nossa igreja, um outro pedaço veio de uma outra igreja na família que eu estou falando, começou em 1980. E nós tínhamos então uma ênfase forte com o trabalho de crianças. Se perdeu, espero que volte. Aliás, a Adriana, ela é fruto do trabalho de crianças da igreja. E hoje ela é líder, hoje já, sei lá, 30 anos pelo menos, líder do trabalho de crianças. Nós tínhamos uma ênfase forte em música. E começamos aquilo que virou até uma marca, louvorzão. Louvorzão sem limites. Era uma revolução na maneira de se fazer música em igreja. As igrejas tradicionais achavam aquilo uma heresia, porque era show. Tinha lâmpada, tinha luzes, tinha escuridão. Onde já se viu isso numa igreja? Uma mulher se converteu no louvorzão porque ela achou que era uma boate. E ela entrou bêbada na boate. Quando ela descobriu que tinha um apelo, ela falou, mas isso aqui é esse negócio aqui? Isso aqui é uma igreja. Se converteu. Lá na Domingos de Moraes, 1100, onde hoje é a Igreja Batista do Povo. Onde começamos. O louvorzão cresceu, foi da Domingos de Moraes para Joaquim Távora, onde é a nossa igreja hoje. Lá cabiam 600 pessoas. Imagina. Foi para o Tatuapé e nós tivemos um louvorzão com 2.300 pessoas no Tatuapé. Para você ter uma ideia, lá cabiam 800 cadeiras. Hoje acho que nem isso. Não, 900 e alguma coisa, um pouquinho de menos. Hoje é por volta de 700, 800, com as regras da prefeitura aí. Esse salão aqui já teve um bailinho, que é o louvorzão novo aí, com 1.000 pessoas aqui dentro. Você imagina 1.000 jovens aqui dentro. Quando acabou, o pessoal saiu, o chão estava molhado. Molhado literalmente, teve que enxugar de suor. 1.000 jovens pulando. 2.300 Tatuapé era impossível. Fizemos um disco, um LP, Caminho Perfeito, Louvorzão Sem Limites. Essa música, Caminho Deus é Perfeito, era a música tema. E era uma revolução de arte, teatro. Ninguém falava disso, mas tinha um flash mob que a gente fazia lá dentro, e as pessoas amavam. Parou quando a gente ia para o ginásio do Ibirapuera. Nossa igreja participou de um esforço missionário chamado Ide às Nações. Essa já é um pouco mais moderna, aí nos anos 90 até o 2000. Ide às Nações. Mandamos missionários para a Europa. O Butantan aqui mesmo, os que devem lembrar aí do Crespo e da Gisele, eram missionários na Escócia. O Gerson, a Miriam. Fizemos uma escola de inglês lá em Bognor Regis. Alguns jovens do próprio Butantan estudaram inglês lá. Integração com as nações. Essas coisas passaram. E agora nós estamos de novo voltando ao momento em que esse movimento missionário e musical está voltando no cenário aqui das igrejas. Aí não é só a igreja está na família. Eu falo tudo isso porque dias 2 e 3 de fevereiro, sexta-feira, sábado,
Last Call. O Last Call é uma soma de louvorzão, cuide das nações. Vai acontecer com várias igrejas, falando de uma chamada missionária, música. Evangelização e plantação de igrejas no sertão, Nordeste, na Europa, e Business as Mission, igreja, evangelização através dos negócios, missões através dos negócios. Onde vai ser o Last Call? Passa aí. Nesse lugar aí. Você conhece esse lugar? Estamos nele. Vai ficar um pouco diferente, né? Essas arquibancadas, vai ter uma aqui, né? Como vocês estão vendo. E nas laterais aqui. E o palco vai ser no meio. Essas arquibancadas vão suportar quase 300 pessoas. Sexta-noite, sábado à tarde, sábado de noite, vai ter capacidade para 300 pessoas. O que interessa não é o que vai acontecer aqui com essas 300 pessoas ou 900 pessoas nessas 3 sessões, mas o que vai ser gravado e transmitido por YouTube e por redes de televisão. E várias igrejas estão se reunindo para fazer isso. Então aqui de São Paulo tem a Presbiteriana de Pinheiros, tem aí a Church, aliás o Lamartine Pozella vai estar aqui falando. Tem o Livres, que é o Juliano Som, que também vai estar aqui falando e tocando. Tem a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, Paulo Mazzoni. Vamos ter aqui a pastora Rosalind, que é da Igreja Sabaoth de Milão, Itália, que hoje é a maior igreja evangélica da Itália. Ela tem mais de 70 igrejas na Europa. E ela vai estar aqui falando, e domingo vai estar pregando aqui no Butantã. E muito mais gente. O André Câmara, que é o pastor, filho de Samuel Câmara da Assembleia de Deus, vai estar aqui fazendo o mestre de cerimônias da Rede Boas Novas, Rede Super. Várias redes de televisão vão estar transmitindo isso, fora os canais de YouTube e os influencers, para que muita gente fale e entenda sobre missões. Então, estou falando isso aqui, porque óbvio que nós temos que ter 300 lideranças de jovens, missionários e os próprios jovens aqui na plateia, fazendo isso acontecer. É o primeiro. Esse evento aí sai mais de R$300 mil. Nós estamos cedendo o nosso lugar, nós estamos cedendo a infraestrutura. O HCIS é o responsável pela transmissão, vai ter uma unidade móvel de TV. É um programa de televisão que vai ser feito aqui. Grua, tudo que é um programa de televisão. O Fabiano amanhã já está cuidando do som, mas vai ter um monte de gente, equipes trabalhando aqui na recepção, na condução, na estruturação, na logística. E eu queria convidar vocês a orarem por isso e também a participarem. Essa participação é especial para nós aqui do Butantã, porque a gente quer encher o lugar. E esse movimento aqui vai acontecer bimestralmente, vai ter um Last Call como esse aí. Mas é o primeiro, então não sei quantos vão ficar sabendo, não sei quantos vão aparecer. Vamos colocar 300 pessoas nas 3 sessões aqui. Então eu queria convidar vocês e convocá-los a se inscreverem num deles aí. Se você for jovem, com certeza. Se você mexe com música ou com missões, com certeza. Se você não é jovem, não canta e nem pensa em evangelização, está fortemente convidado também. Não tem nenhuma restrição à sua presença aqui. Mas é preciso que você garanta que vai vir. Se você pegar um lugar e não aparecer, vai ficar um buraco ali. E não cabe todo mundo. Nós temos 100 vagas reservadas para o Butantã, lá para a Igreja Cristã da Família, grátis. Os demais vão pagar R$100 para fazer a inscrição. Então, passa aí o próximo, é a Aline, né? Conhece a Aline?
Ela não é de Israel, mas é a Aline. Ela é aqui a responsável para poder pegar o seu nome celular, aqui do Butantã, você vai dizer a igreja também, e você falar: estarei sábado à noite, estarei sexta-noite, estarei sábado às 2h30 da tarde. Vou participar de um desses. Eu queria que você pensasse fortemente e preenchesse sua vaga aí. Então, pega aí o celular da Aline, deve ter um WhatsApp por trás disso, passa o seu nome, ou fala com ela que está ali, e dá o nome, dá o celular, dá a garantia que você vai realmente estar aqui no dia 2 ou no dia 3, e vamos fazer esse evento Last Call, movimentar missões e música no cenário brasileiro. Amém? Eu não sei se domingo vai estar assim também, daquele jeito lá, mas de repente faz um culto diferente, né? Glória a Deus. Conto com vocês, vamos continuar falando sobre isso. Muito bem. Você jogou aquele joguinho de 7 erros? Hoje em dia a gente não tem muito isso porque ninguém mais vê jornal, revista, né? Mas tinha muitos negócios. Tinha aquelas 7 erros, 2 fotos, uma foto de um jeito, outra foto do outro. Tinha que descobrir qual que é a diferença de uma foto para outra. Faltava um negócio, acrescentava outro. Tinha lá um vaso a mais num canto, a pessoa sem nariz. Você tinha que ficar olhando, comparando e achando quais eram os 7 erros. O jogo dos 7 erros. Um tempo atrás eu estava pensando sobre isso e pensei, tem um jogo dos 7 erros da oração. Os 7 erros na oração. Que se Deus estiver lá no céu olhando, Ele está pensando, errou de novo. Errou de novo, errou de novo, errou de novo. Um bom cristão tem que orar, né? Mas tem 7 erros que você comete regularmente. Alguns então são infalíveis. A maioria das pessoas comete esses erros. E agora de manhã eu queria então alertá-los para isso e você entender um pouquinho o que é a oração e quais são os 7 erros, se possível, não cometê-los. Primeiro erro: orar misturando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma grandeza quantas pessoas erram quando oram. Porque a oração é feita a Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas todo mundo ora: Jesus, estamos aqui, Deus, para falar, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Então você ora para Jesus em nome de Jesus. Ele deve estar pensando, estou ficando meio esquizofrênico aqui. Quem sou eu? Já é um grande problema que eu não vou entrar aqui, essa questão da Trindade. Porque é realmente complexo esse treco, né? Para quem que eu estou orando? E qual que é a diferença? Estou orando para Deus, estou orando para Jesus, estou orando para o Espírito Santo. E tem vários tipos de oração. Vamos falar aqui também. Então, pensa aí um pouquinho, tá? Quando você for orar, quando você for falar, tenta seguir essa trilha, né? Você ore a Deus em nome de Jesus. Amém? Fica bravo comigo não. Tem consequência se eu orar errado? Sim e não. A Bíblia fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, se você pedir errado, você recebe errado. É óbvio que o texto de Tiago está falando da intenção com que você pede. E eu estou falando da forma. Mas Deus fosse crica, Ele ia falar: já tem milhões de pessoas orando aqui. Você está orando para Jesus, então deixa que Ele atende aí, próximo. Pensou se Deus fizesse isso com você? Ah, você errou o formulário. Eu lembro quando eu estava estudando na USP, tinha que mandar alguma procuração, tinha uma folha de papel almaço, o negócio é velho, né? Folha de papel almaço, tinha que escrever à mão ao magnífico reitor da Universidade de São Paulo.
porque o termo de reitor é magnífico, né? Você fala ilustríssimo, excelentíssimo, dependendo da autoridade que você fala. Quando você fala com o reitor, você tem que chamar ele de magnífico. E tinha que escrever aquilo, pular 7 linhas em branco e colocar: eu, Paulo Souza Oliveira, número 222-1409, venho por meio dessa, respeitosamente, requerer que... Tinha que escrever aquele negócio. E ficava pensando, todo mundo tem que escrever uma folha inteira, igualzinho, para no final dizer: peço equivalência dessa matéria, peço que não sei o quê, peço que possa estourar o número de créditos, sei lá, o que você queria pedir. O magnífico não ia ler aquele negócio. Era uma reza. Mas se não tivesse aquele negócio, se não fosse 7 linhas, ele não lia. Ia ter um magnificente lá que falava: está errado, devolve. Ainda bem que Deus não faz assim com a sua oração, né? Consequentemente, o segundo erro é não orar em nome de Jesus. Porque a oração termina assim: em nome de Jesus, amém. Agora tem gente que acha que Deus é seu chapa. Você fala: o papai, paizinho, paizão, ô cara, estou aqui precisando, tal, vê se você dá um jeito na minha situação, ok? Valeu. As orações hoje são bem menos respeitosas do que eram antes. Eles demonstram intimidade, isso demonstra uma proximidade. Também não tenho nada contra, mas sabe, Deus merece respeito. E Ele só ouve a sua oração porque é em nome de Jesus. Porque se Jesus não falar, ouve aí, Ele vai falar próximo. Então, quando você orar, termina dizendo: em nome de Jesus, amém. Pode ser um ritual, mas é o protocolo. Já pensou que você preencha... Hoje, esse exemplo também é velho, viu? Mas foi o exemplo que me veio na cabeça. Você preenche um cheque. Quando você preenche um cheque, não sei quando a última vez você fez isso, mas você tem que preencher um cheque. Você coloca o valor. Antigamente, os mais chatos, quando você colocava R$1.000, tinha que escrever R$1.000 com H, para não ter uma falsificação e transformar... Se você colocar só R$1.000, podia ter um engraçadinho que aparecesse e colocar lá na frente R$2.000. Então, para saber que não eram R$2.000, você tinha que escrever R$1.000. E para o 1 não virar um 100, tinha que escrever com H, para não ser fraudado. Então você vai lá e põe o valor, põe o número. Você põe a pessoa que vai receber aquele cheque. Para quem que é o cheque? Você põe quando isso vai acontecer, que é a data. Tudo isso são as informações do que deve acontecer na operação. E no final você assina. Se não assinar, você acha que o banco vai descontar o cheque? Sem assinatura, negativo. Pois você faz oração, explica tudo, fala o que você quer, para quem você quer, quando você quer, e não assina. Aí o cara olha aquela folha em branco e fala: mas quem está autorizando isso aqui? Ninguém. Então, tchau. Faltou aqui em nome de Jesus. E não é aí não é só ritual, não, porque é Jesus quem está lá avalizando o que você fala. Porque você e eu somos indignos de estar na presença de Deus. Se não for Jesus, não tem nada. E como a gente está acostumado pela graça que Jesus faz tudo, a gente acha que é uma festa da uva, e não é. Todas as vezes na Bíblia em que alguém entra em contato com Deus, vai para o chão. Não aguenta a presença de Deus. Então eu posso te garantir que quando chegar a vez verdadeira e você encontrar o papai, tiozão, amigão, você vai para o chão também. Porque Ele é Deus e você é criatura. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Tenha respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, nada contra essa familiaridade, mas desde que você sinta que Ele, como Pai, está realmente te tratando como filho. E não porque você tem o direito e a autoridade de colocar a mão no dedo de Deus lá. Colocar o dedo na cara de Deus. Eu vi isso um pastor falando uma vez numa rádio, eu quase liguei lá. Porque o cara falava isso. Dá o dízimo aí e você vai ser abençoado. E se você não for abençoado, põe o dedo na cara de Deus e fala, seu mentiroso. Eu ouvi aquilo, me deu um... Falei, pai, perdoa porque não sabe o que fala. É um imbecil. Não está entendendo nada. E Deus deixa passar, né? Terceiro erro. Como eu falei aqui no cheque, você tem que saber, você está pedindo o quê? Você está agradecendo o quê? Você está querendo o quê? Você está intercedendo por quem? Minha mulher é médica. E eu vejo ela tratando com os pacientes. Como todo bom médico, com muita impaciência. O cara chama paciente porque ele tem que ser paciente, né? O médico não é nada paciente. E quando você começa a contar uma história muito enrolada, ele vai cortando. Mãe, pão, escuta, aqui, ó. O que está acontecendo? Sabe o que é? Meu filho acordou hoje, ele coçou a orelha. Quando ele coça a orelha, mãe, corta o papo e vai direto ao assunto. O que você quer? Quando você tem alguns minutos diante de um figurão, decora o discurso. Você vai ter uma audiência com o presidente. Você vai falar o quê? Contar a história? Ficar dando volta? Quando você conversa com alguém que é muito importante, essa pessoa não tem muito tempo livre, não. Então, foco, entrega. Eu que vivo nesse ambiente, entendo muito bem essa circunstância. Quando a pessoa começa a enrolar, e você fala, esse negócio vai longe. E quando é na igreja, então, é mais complexo ainda, porque você não consegue acelerar algumas pessoas. Quando você dá corda no cara, o cara volta para o zero. Não. Começa de novo. Não, já entendi. Você está dizendo isso, aquilo. E, não, pastor. Blá, blá. Você fala, bom, deixa. Minha mãe esteve aqui no Réveillon. Minha mãe já não está lembrando de tudo, entendendo tudo, mas aqui foi muito engraçado, porque ela estava do meu lado, as pessoas vinham, falavam, várias pessoas vinham, falavam, e aí então, quando uma pessoa saiu, né, sentada na mesa aqui, que a gente fez, né, ela virou para a acompanhante dela e falou, meu filho tem uma paciência para ouvir esse povo. Eu achei muito engraçado. Ela ficou me olhando, né? Falei assim, você aguenta, eu já teria cortado esse negócio aqui. Porque você tem que dar chão para o cara falar, porque às vezes precisa contar aquele negócio. Mas sabe, se você vai falar com Deus, você está intercedendo, você está agradecendo, você está pedindo, você sabe o que você quer? Ou você está só repetindo palavras de protocolo? Excelentíssimo, magnífico reitor, venho por meu 10. Então tem gente que ora assim. Amantíssimo Pai, subimos ao trono da graça para declarar. Você fala, mas não falou nada. Se eu fosse Deus, eu estaria lá, meu amigo. Vamos aí, vamos. Chega no final da história. O que você está querendo? E quando nós estamos pedindo, a gente aumenta ainda mais o negócio. Você está pedindo um negócio, você vai explicar por que não custa nada. Por que é rapidinho? Por que você merece? E lembre-se do negócio, Deus já sabe de tudo. Você não precisa explicar para Ele. Que, aliás, é outro erro aqui. Não explicar para Deus a situação. E tem gente que ora, esse eu acho mais engraçado ainda. Ele ora assim, Senhor, como Tu sabes, eu aqui estou vivendo assim, e repete a história inteira. Bom, se ele já sabe, se você sabe que ele sabe, o que você está falando?
Tem gente que ora a Deus para explicar para os outros. Então eu estou orando a Deus, não estou falando com vocês. Como o senhor sabe, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou muito bom, eu acertei, eu fui, eu gastei o tempo, está dando testemunho. O que Jesus falou é, quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto, e fala com Deus. E que os outros não saibam o que você está falando. Não ora se vendendo para o povo. Ora focado em quem Deus é. Um outro erro que é muito comum, a Leni vive pegando no meu pé, porque realmente isso é uma tendência que a gente vai fazer. A gente ora para Deus, pedindo que Deus repreenda o diabo. E Deus falou para você repreender o diabo. Então, quando você for orar alguma coisa assim, contra o inferno, você ora em nome de Jesus, contra o inferno. E não pedindo para Deus fazer aquilo que é teu papel. Você pode orar para Deus pedindo força, pedindo proteção, pedindo paciência, mas na hora de fazer o trabalho, é você que vai fazer. Você não vai orar para o Senhor, converte meu marido, converte meu filho. Quem tem que converter é você. Se você não evangelizar, não vai converter. Então não põe nas costas de Deus o negócio que é tua obrigação fazer. Sexto aqui. Bom, já falei. O sexto é não falar aos homens orando a Deus. Já falei esse aqui. E o sétimo, que eu também já falei aqui, é não rezar. Oração não é reza. Então você não tem que repetir uma frase maravilhosa para que seja perfeita, porque a oração é uma comunicação. Então, se você falar uma frase perfeita, maravilhosa, mas não é você falando, você não está orando, está repetindo. E a Igreja Católica é campeã nisso. Ela tem as rezas, e você decora as rezas. Mas a Igreja Evangélica está cheia de reza também. Porque você faz aquela oração protocolar. Senhor, agradecemos esse alimento, o Senhor nos dá, que Ele não faça mal, amém. Você já decorou aquilo. Senhor, abençoa a nossa noite, que dormamos em paz, protege nossos queridos, amém. Você tem rezas que você criou para situações específicas. Como se fosse Ave Maria, cheia de graça, Senhor é conosco, bendito sois vós. Não decorei essa reza. Então, Ave Maria, cheia de graça. Nossa, eu esqueci mesmo. Então, a Maria que me perdoe, a Ave. Vixe. Por quê? Porque a reza não funciona. E se for para Maria, então não funciona mesmo. É em nome de Jesus. Então, como é que é o negócio? Primeira coisa, falei tudo isso aí, né? Vou repetir aqui. Ora sem misturar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não ore em nome de Jesus, não deixa de orar em nome de Jesus no final. Saiba se você está pedindo, agradecendo, intercedendo, o que você está querendo nessa oração. Saiba que repreender o diabo é falar contra o diabo e não pedir para Deus fazer o seu trabalho. Não explica para Deus a situação que Ele já sabe. Não ora a Deus falando para os homens. E não reze, não use de oratória de palavras vazias ou repetidas. Agora, a bênção é que Deus, Ele ouve a sua oração, mesmo que você erre esse negócio todo. Porque realmente Deus é Pai. E porque realmente Ele está interessado em que você cresça no relacionamento com Ele. Então, assim como um pai vê a criança, o filho pequeno, fazendo tudo errado, e ele passa por cima, Deus passa por cima. E ainda bem, senão estão perdidos. Se Deus fosse tabelião, se Ele fosse juiz, se Ele fosse chefe de cartório, Ele ia indeferir o seu pedido
Porque a maioria das vezes você erra num desses 7 aí. Agora, como ele é pai, ele é amoroso, ele sabe. Então, amém, irmão. Se você esqueceu, você falou Jesus, Espírito Santo, se você esqueceu de falar amém, Deus está entendendo o que está sentindo. Deus está entendendo o seu propósito. Se você acha que tem que fazer todo um discurso decorado, para depois falar PS, quero minha calói, não tem problema. Se você não sabe o que é calói, o que eu quero terminar essa mensagem aqui? Eu quero que você abra a Bíblia na oração do Pai Nosso. Porque essa é uma reza que todo jogador de futebol reza com vontade. Junta lá no meio campo e berra: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Meio exército assim, né? E ninguém pode falar nada, porque essa é uma reza que Jesus falou. Quando vocês orarem, orem assim. Então, Jesus está tentando explicar um modelo. Ele deu um modelo. Esse é o problema do modelo. Quando você dá um modelo, fica todo mundo ligado na forma e não no conteúdo. E aí a coisa fica complicada mesmo, viu? Então eu queria aqui seguir com vocês um pouquinho. O significado dessa oração, né? E aqui eu peço que você entenda o que eu quero dizer, né? Porque senão vai virar reza também, a mesma coisa. Vamos lá para Mateus 6? É o final do Sermão da Montanha. Ele está dizendo que você tem que fazer as coisas de uma maneira privada. Então o capítulo 6 começa falando que quando você for dar esmola, não faça para que todo mundo olhe e veja, porque senão o seu galardão já foi aí. Eu já preguei sobre esse assunto. E na sequência, no versículo 5, ele fala: e quando orares, então ele está no mesmo contexto, falando que você não faça as coisas para as pessoas, faça para Deus. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando você for orar, não fica se mostrando para os outros. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A tua oração é uma relação privada de você com Deus. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu não sei bem como é que a Igreja Católica se vira com esse versículo, mas me parece tão claro que ele está dizendo para você não ficar repetindo, achando que pelo repetir vai ser ouvido, como se fosse um requerimento. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Esse é um motivo que eu já gastei muito tempo, e a Aline já pregou sobre isso aqui também. Se Deus sabe tudo, se Ele sabe o que eu vou pedir, antes de eu pedir, por que cargas d'água eu tenho que pedir? Parece um negócio meio masoquista, né? Jesus chega para o cego que está lá no meio do caminho e fala: o que você está precisando? O que você quer? Aí o cara fala: eu quero ver. Se fosse um cego esquentado, falando: o que você acha? O que você quer? O que eu quero? Deus pergunta. Você tem que aprender. Você tem que entender o que você quer, que às vezes nem você sabe mesmo. Você tem que orar, porque a sua oração cumpre um propósito de justiça.
com um propósito de autoridade. Quando você pede, Deus está respondendo aos principados e potestades nos lugares celestiais. E quando ele fala, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar de vossos próprios deleites, ele está falando, se você pedir bem, eu tenho prazer em dar. E se possível, não peça para você, porque eu já dou de graça para o passarinho que não merece. Se ele não merece, eu dou. Você acha que eu não vou dar para você? Se um pai não nega comida para o filho, você acha que eu não vou dar comida para você? Se quando o filho pede o ovo, ele não dá uma serpente, se quando ele pede pão, ele não dá uma pedra, eu não vou te dar o que você precisa? Então, aprenda que eu estou no controle e eu sei o que você precisa. Você não precisa nem pedir. Agora, entenda que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando você pede uma besteira, quando você pede uma bobagem, quando você fica enrolando dentro do assunto, o Espírito Santo começa a gemer. E quando nós não sabemos como pedir, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele ora, Deus, tem misericórdia desse infeliz aqui, que em função do tempo já devia estar pedindo coisa mais inteligente. Mas o Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo é que está te ajudando. Tem muita coisa que acontece na sua vida porque você tem o Espírito Santo do seu lado, que vai te empurrando. Eu vi um professor, passou na internet aí, é professor de matemática. Obviamente ele prova, e tinha uma aluna que era muito ruim em matemática, mas era muito boa aluna. E aí, ela fez o exame, foi reprovada. Aí ele falou, ela vai não se formar por causa de matemática. Não é possível. Segunda chamada. Ele foi lá, falou, você vai fazer a segunda chamada. Estuda a primeira prova, que eu vou fazer a segunda chamada. Vou te ajudar. Aí ela, tá bom, obrigado. Fez a segunda prova. Foi reprovada. Ela não conseguia. Aí ele falou, eu vou te fazer mais uma chance. Vai ser a mesma coisa. Vai lá e estuda. E faz. Sabe o que aconteceu? Ela foi reprovada. Aí ele conversou com a direção e falou, eu vou fazer uma última prova para ela, tá bom? Última prova, porque essa aí não dá para não passar. Eu gostaria de ter um professor assim, esse cara não existe. E ele conta essa história. Aí ele falou, ele fez a prova, ela fez a prova, entregou para ele pegou diante dos outros, ele falou assim, quanto ela precisa para passar? Aí os caras falaram, 7. Estava mal o negócio, está de 7. Aí ele falou, eu não vou abrir essa prova, 7. Porque se ele abrisse, ele ia ter que corrigir. E aí ele falou, ela passou, foi para a faculdade, foi a primeira aluna do curso de psicologia da PUC e foi a primeira aluna do mestrado. A menina era boa. E aí ele falou, eu não sou Deus para impedir alguém de ser bom naquilo que ele é, porque ele não é bom naquilo que ele não é. Eu fiquei pensando, esse cara... Né, Claudinha? Você não ia ter negócio se fosse um professor assim, né? Ninguém ia precisar estudar, fazer reforço. O cara deu a nota. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, esse cara é muito parecido com Deus mesmo, viu? Porque Deus te perdoa, você absolutamente não merece, mas Ele está vendo o que você vai ser na mão dEle. E quando você não sabe pedir, Ele põe o Espírito Santo para gemer do teu lado ali, para você pedir certo.
para dar certo. Então nesse Pai Nosso aqui, Jesus está falando, olha, ora assim e não se preocupa com o resto. Porque Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Nós vamos terminar o culto aqui orando. E Ele tem um Pai Nosso que você sabe de cor. Eu não vou gastar o Pai Nosso aqui de cor. Espero que você tenha decorado esse negócio e que não seja uma reza de vestiário. Mas eu quero dizer para você, Pai Nosso, Jesus está falando, Ele é teu Pai. Ele te olha como pai, não como juiz, não como mestre, como pai. Pai nosso que está no céu. Deus é soberano, Ele está no céu, Ele não está aqui do teu lado não. Ele habita no lugar em que ninguém pode entrar. Entenda quem é Deus e onde Ele está. Santificado seja o seu nome. Eu separo o teu nome em tudo. Eu não uso o nome de Deus em vão, que é um dos 10 mandamentos, que é um negócio sério. Não use o nome de Deus em vão. Não fale, não gaste essa palavra sem ter toda a reverência de quem é Deus. Porque se você estiver no ambiente espiritual, e se você uma vez na vida sentiu o que João sentiu quando ele viu aquele trono branco, você vai para o chão. E eu falei para aquela garotadinha que estava em casa estudando Apocalipse. Quem que era João? Era o discípulo amado. Amado de quem? De Jesus. Ele era o mais íntimo de Jesus. Quando Jesus falou que um deles ia trair, o Pedro pegou o João e falou, João, você que ele ouve, vai lá, gruda no peito dele, pergunta com jeitinho, quem que é? Porque ele vai entregar para você, não vai entregar para mim. O João sabia que ele era especial. Aí o João com 90 anos está na ilha de Patmos e tem uma visão, os céus se abrem, e quando ele olha, ele vê um homem com olhos de fogo, os cabelos brancos, bronze, um ser que ele descreve, e você sabe que é Jesus, mas não aparentava Jesus. Não era o Jesus que ele andou aqui, não. É o Jesus como ele é mesmo, com uma espada aguda saindo da sua boca, que julgará todas as nações. E quando ele vê aquele homem que era o grande amigo dele, ele vai para o chão. Porque não é assim, oi Jesus, que legal que eu estou te vendo. É o Deus que está no céu. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Tenha respeito por Deus. Seja feita, venha ao teu reino. Não estou aqui para fazer o que eu quero, é o que o Senhor quer. E seja feita a tua vontade. Eu abro mão da minha. Assim na terra, como no céu. Aqui é mais o que eu posso falar aqui. Mas quando eu oro isso, eu estou julgando os anjos. E nós vamos julgar os anjos. O pão nosso de cada dia, a necessidade, nos dai hoje. Eu estou pedindo o que eu preciso para hoje. Eu não estou pedindo assim, o ano inteiro que eu preciso, deposita na minha conta. A semana toda, me dá a segurança. Eu estou pedindo por aquilo que eu preciso hoje. O diário, a porção acostumada, o que eu necessito, me dá hoje. Tem misericórdia de mim, assim como eu tenho a misericórdia dos outros. Essa é a oração mais difícil que o pessoal faz com o Pai Nosso. Está se incriminando direto. Todo mundo fala isso. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E você não perdoa devedor nenhum, e você quer que Deus perdoe a sua dívida.
Você está se incriminando na oração. Então fala: eu vou perdoar, eu vou dar, o cara não merece, bandido, safado, ladrão, me enganou, está perdoado. E eu estou pedindo perdão a Deus. Exercite perdão para ser merecedor de perdão. Não nos deixe cair. Deus tem todo o interesse que você não caia, mas Ele vai te livrar do mal. Quando Ele fala não nos deixe cair em tentação, Ele está dizendo que a tentação virá. Deus não vai evitar a tentação, Ele vai impedir que você caia. Porque na hora em que você for tentado, a Bíblia fala: não diga que Deus está tentando, porque Deus não tenta ninguém, mas agradeça quando você for tentado, porque essa é a chance de você vencer, essa é a oportunidade de você prevalecer, essa é a grande hora de você dizer para Deus: eu quero. Não é você que quer, eu amo, não é porque eu preciso. E eu queria orar isso aqui agora, só para terminar aqui. Livra-nos do mal, o livramento é dele, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então ele termina como ele começa: santificar o teu nome, teu o reino, a glória, o poder para sempre. Eu amo orar a Deus quando eu sinto quem é Deus, e que o meu tempo não está ali para pedir no final alguma coisa. O meu tempo está ali para dizer como o Senhor merece, como eu não mereço, como eu quero que o teu reino venha, como vale a pena sair da terra e entrar no céu. Sobrenaturalmente. Então fique de pé, vamos orar. Não nos deixe cair em tentação. Eu queria orar isso aqui agora com você. Não nos deixe cair em tentação. Deus está falando: você vai ser tentado. Então se alguém aqui está orando: Deus, esse ano não me deixa, não apareça a tentação na minha frente, Deus não vai ouvir essa oração. Você tem um problema sexual, você vai ser tentado no seu problema sexual. Você tem um problema financeiro, você vai ser tentado na sua usura, na sua avareza. Você tem medo, você vai ser tentado no seu temor. É na sua falha que você vai ser tentado, porque é aí que você vai ganhar. É quando você diz: eu quero, mas eu não vou fazer. Eu tenho a chance, mas eu não vou cair. Eu vou ficar sem esse prazer do pecado, mas eu vou ficar com o prazer da santidade. Então você tem que orar para Deus: não me deixa cair na tentação, porque ela vai vir. Livra-me do mal. Eu não quero perdoar, mas eu quero ser perdoado, então eu vou perdoar. E eu quero santificar o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Aleluia. Oh Deus querido,
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, nós abençoamos esse momento em que nós podemos entender um pouco daquilo que Tu és e saber que nós não somos, nós não temos, nós não podemos. Então nesse momento é esse grupo de homens e mulheres fracos, pequenos, incapazes, humanos, que se apresentam diante de Ti, Senhor, que se apresentam diante de Ti buscando Te adorar, declarar coisas que são maiores do que nós somos, que transcendem a nossa necessidade. Mas nós queremos dizer, Senhor, nós sabemos, eu entendo que o Senhor nos criou limitados, o Senhor nos criou com fome, com sede, o Senhor nos criou com desejos, necessidades, para que nós pudéssemos aprender a dizer não, para que nós pudéssemos aprender a não depender dessas coisas. O Senhor se mostrou a nós, o Senhor se revelou a nós, o Senhor se mostrou um Deus eterno, poderoso, capaz de milagres, capaz de transformações, e nós aprendemos que o Senhor pode resolver o nosso problema. Mas essa manhã, mais uma vez, nós levantamos como igreja para dizer, Senhor, nós queremos resolver o Teu problema, nós queremos buscar a Tua vontade, nós queremos honrar o Teu nome, e nós estamos colocando em segundo lugar a nossa necessidade. E quantos consigam entender isso, Senhor, que haja glória ao Teu nome nisso. Nós queremos envergonhar o diabo, nós queremos quebrar o jugo de Satanás, toda a autoridade que ele disse com toda a volúpia diante da Tua presença de Jó. Ninguém te abençoa, ninguém te quer, ninguém te ama. Senhor, nessa manhã nós queremos dizer, nós Te amamos, e queremos dizer ao inferno, vocês perderam, vocês estão derrotados, inimigo de Deus, inimigo das almas, você quebrou. Nós amamos o nosso Deus, nós intercedemos aos céus pelas almas, nós queremos a glória, nós entregamos um sacrifício vivo. Senhor, perdoa os nossos pecados, ensina-nos a perdoar aos que nos ofendem. Senhor, move no céu, para que se mova na terra, mas a Tua vontade seja feita, não a nossa. E eu oro, Senhor, para que o pão nosso de cada dia seja dado a cada um. Eu oro aqui, Senhor, para que a santificação esteja no nosso coração. Eu oro que nós, como igreja que está na família, e como Butantã, privilegiemos o Teu nome. Perdão pela nossa fraqueza, mas que esse vaso de barro contenha e contemple a Tua glória. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória ao nome de Jesus.